Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, a paz de Cristo. Muito bom estar aqui. Você sabe quando um pastor de igreja, vai na igreja de outro pastor no domingo, é porque é crente mesmo, né, irmão? Glória a Deus. Porque pastor não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Estou aqui com o meu genro, pastor Charles. E como eu disse de manhã, vou repetir, ele é o sogro que eu mais amo, até porque ele não vai ter outro. Amém? Glória a Deus. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Tivemos uma manhã gloriosa, poderosa. E muito feliz, pastor Silas, obrigado. Obrigado por nos permitir falar de Jesus nesse púlpito, tão carregado de responsabilidade para essa nação. Obrigado ao pastor Felipe Holanda também, sua equipe maravilhosa, o pessoal que serve a gente aí, vai buscar e vai levar. Meu Deus, que bênção. Bom demais estar rodeado de pessoas de Deus. Amém? E o pastor Silas me deu o encargo de: Luiz, fica à vontade para pregar a mesma palavra. Mas aí a gente foi para o hotel à tarde, e Deus fala comigo em sonho também. E aí foi vindo um negócio novo. E eu quero... Quem não teve de manhã pode assistir. A palavra está lá, não está? Eu queria dar uma continuidade, porque eu parei justamente quando eu ia falar de avivamento, entendendo que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Quando a palavra te confronta, não afronta, porque a palavra de Deus não te afronta. Deus confronta, porque quem confronta quer curar, quem afronta quer expor, quer envergonhar. E Deus não tem prazer nisso com você. Deus quer te curar de dentro para fora. Então eu estou com uma palavra aqui, ela parece que é pesada, mas não é não. Mas diz para o irmão que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Dói, mas é bom, irmão. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Estende a tua mão para cá, me abençoa. Eu quero louvar o nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite tão preciosa, tão gloriosa. Obrigado pelo privilégio de poder falar em teu nome. Obrigado pela tua palavra. Ninguém é maior do que o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é tudo em todos. O Senhor é tudo que nós temos. Todas as nossas fontes estão em ti. Nossa vida, minha família, meus filhos, netos, esposa, nós estamos submetidos a ti, Senhor. Nós não temos outro desejo. Nosso desejo é servir ao Senhor até que o Senhor venha. Por isso nós declaramos, Senhor Deus, que essa noite essa palavra vai encontrar os nossos corações, e ela, assim, Senhor, ela vai causar uma revolução poderosa em nosso espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu traduzo paixão como uma emoção violenta, e eu quero entusiasmar você, encorajar você a buscar essa paixão por Jesus. Amém? Buscar essa paixão por Jesus. E eu queria falar um pouquinho, dar continuidade. Realmente eu parei exatamente aonde eu ia começar a falar de avivamento, entendendo que Jesus não atendia o formato de ninguém, entendendo que o Evangelho, ele é uma contracultura. O Evangelho, ele não é hóspede de nenhuma cultura, ele é juiz. Quando o Evangelho chega em algum lugar, ele chega para transformar. Entendendo que não existem lugares difíceis, existem lugares que o Evangelho ainda não foi proclamado como um fundamento. O Evangelho é para mudar o mundo, irmãos. Amém? Amém? Porque às vezes na nossa mentalidade evangélica, nós achamos que Deus é evangélico. A gente acha que Deus aceitou Jesus e veio congregar com a gente. No Velho Testamento você está lidando com um Deus que
dá a impressão que é um Deus muito rude. E aí no Novo Testamento ele aceita Jesus e vem congregar na igreja evangélica. E às vezes a gente tem dificuldade de ser igreja fora da igreja. A gente tem o hábito de ir à igreja e devemos ir à igreja. Mas amanhã é segunda e amanhã nós temos que ser igreja. Ser igreja no lugar que nós estamos, imitando a Cristo em tudo que fazemos, em tudo que somos, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. O mundo tem um curso, e você que é cristão em Jesus Cristo, você não faz parte do curso deste mundo. O mundo está caminhando para um lugar, e como eu disse hoje pela manhã, quem não sabe para onde vai, vai criando falsas linhas de chegada. Lembra quando Agar, ela percebeu que ela estava grávida, ela começou a destratar Sara? Você lembra disso? Só que o que Agar não sabia, que o filho não era dela, era da casa. O filho era da casa. Então Agar começou a destratar Sara, e Sara disse o que para ela? Brigou com ela, repreendeu ela. Agar fugiu. Quando ela fugiu, ela encontra um anjo. O anjo faz duas perguntas para ela. Diz assim: Agar, de onde vens e para onde vais? Ela só responde de onde ela vem. Ela não responde para onde ela vai. Por quê? Porque quem está fugindo não sabe para onde vai. E o anjo disse o quê? Volta, te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque a seu tempo eu também farei de ti uma grande nação. E no tempo certo, na hora certa, Deus mandou Abraão liberar Agar. Ismael também se tornou uma grande nação, próspera, abençoada. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus quer fazer, mas tem o tempo certo de fazer. Tem o tempo certo de fazer. Por quê? Porque Deus faz tudo perfeito ao seu. No tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus você não pesca. No tempo de Deus, quem anda no tempo de Deus, e nós vimos aqui hoje, né? Essa liberação, essa unção de transferência. Quem anda no tempo de Deus, irmãos, vai andar na vontade de Deus e vai andar na prosperidade de Deus. O que te protege é a obediência. Amém? Deus te chamou para imitá-lo. Deus te chamou para você imitá-lo. Nós somos imitadores de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, não sede meu imitador. Ele está dizendo da onde vem o que ele faz e o que ele diz. Por isso ele tinha legalidade para falar que alguém podia imitá-lo. Cuidado então com quem você imita. Cuidado então com quem você ouve. Cuidado então quem você segue. Amém, querido? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Abacuque capítulo 3. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Abacuque capítulo 3 e o versículo de número 17. Diz assim, Abacuque 3 e o versículo de número 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem que haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ou melhor, dos apriscos, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como das corças e me faz andar em lugares altos. Amém? Ainda que não floresça, ainda que não dê certo, ainda que falte alguma coisa, ainda que não se cumpra, todavia eu me alegro no Senhor. Para mim, o crente que não é alegre é um difamador do Evangelho. Por quê, pastor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é um fruto. A alegria não está no campo das emoções. A alegria é um fruto. Você decide, é uma decisão. Você decide ser alegre. E eu estava lendo Abacuque hoje, dando uma olhada no livro de Abacuque, e é tão interessante esse livro com 3 capítulos. Se você ler o capítulo 1, você vai se deparar com Abacuque
desnorteado, você vai se deparar com Abacuque. Se você ler, nós podemos ler o capítulo 1. Vem comigo, capítulo 1 de Abacuque, e o versículo de número 1 diz assim, ó: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que tu me mostras tanta iniquidade, me fazes ver tanta opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque está clamando: Senhor, por quê? Aí o Senhor responde para ele no verso 5, diz assim, ó: vede entre as nações e olhai as maravilhas que eu realizarei nos vossos dias, obra tal que vós não crereis quando ela for contada. Se você ler o capítulo 1 de Abacuque, como nós lemos aqui, você vai ver um Abacuque perdido, clamando e dizendo: Deus, por quê? Por que eu vejo tanta iniquidade? Não há justiça na terra. O justo é perseguido pelo ímpio, e o Senhor parece não defendê-lo. O que está acontecendo, meu Senhor? Por que o Senhor faz ver tanto problema? Por que eu vejo tanta dificuldade? Alguém já se deparou com isso, irmãos? Você já se perguntou: Deus, por que eu tenho que participar disso? Por que eu tenho que estar dentro, no meio desse negócio? Abacuque, e ele começa a criticar a ação de Deus. Ele começa a rebater a ação de Deus no capítulo 1. Mas desses 3 capítulos nós aprendemos tanto. Por quê? Porque logo no capítulo 2, Abacuque sai daquele lugar de crítica, sai daquele campo de crítica, e ele entra num lugar de posicionamento. Diga comigo: posicionamento. Posicionamento, irmãos. Posicionamento. Às vezes o que nos falta não é fé, é posicionamento. Quem crê que Deus ressuscita o morto? Quem já foi no velório orar por um? Não é fé que falta, é coragem. A gente acredita, mas a gente tem que fazer o que acredita. Mas se eu orar e não der certo, enterra. E aí? E a minha reputação? Esse é o problema. A gente não faz muita coisa porque a gente tem uma reputação para zelar. Mas a fé é loucura. O evangelho é loucura. O evangelho é loucura. A incompreensibilidade que eu tenho de Deus me deixa mais fascinado por Ele. Quanto menos eu compreendo, mais eu acredito. A fé é loucura, irmãos. Nós somos salvos pela loucura das nossas pregações. A fé é uma loucura porque é um inocente morrendo por pecadores. Tem tudo para dar errado e dar certo. Como nós falamos hoje pela manhã, a equação de Deus é diferente da nossa. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Ele diz que é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. Meu Deus, coisa para complicar as pessoas. Parece que é uma equação diferente, mas é. Deus diz que quando você se acha fraco, é que você está forte. E às vezes eu percebo as pessoas se mantendo fortes diante das pessoas. Você não vence só quando se mantém forte diante das pessoas. É quando você mostra a sua fraqueza para Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra, pastor. Meu irmão, eu vim aqui te encorajar. Abacuque no capítulo 1 ele só reclama. Senhor que luta, Senhor que desgraça, Senhor que prova. Por que eu vejo tanto problema, tantos problemas? Ele fica indignado de ver tanta iniquidade. Só que no capítulo 2 ele toma uma decisão. Sabe o que é que ele diz? Ele diz assim, ó: eu vou subir a torre de vigília e vou ouvir aquele que fala comigo. E quando ele ouve, quem é que vem?
quando ele resolve sair de um lugar de crítica, de um lugar de medo, de um lugar de incredulidade, e ele sobe na torre de vigília, ele diz: eu vou subir na torre de vigília e vou ouvir aquele que fala comigo. Aí quem é que aparece? Quem é que fala com ele? Quem é que diz para ele assim: eu vou te dar uma visão, e quando eu te der, você escreve ela, deixa ela bem grande, para até aquele que passa correndo veja essa visão. E o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer, não. Deus não pode dar visão para quem só reclama. Deus não dá visão para quem só reclama. A murmuração é inimiga da gratidão, irmãos. Uma pessoa que só reclama da vida, que só vê problema em tudo, que não vê facilidade em nada, Deus não pode dar uma visão. Deus não tem negócio com isso. Quando Abacuque toma uma decisão, toma uma posição e diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigília e eu vou ver aquele que fala comigo. Por-me-ei a minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre esta fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu, disse: escreve a visão. O Senhor estava esperando uma posição dele. A hora que Abacuque se posicionou, Deus disse: eu tenho algo para te dar, mas não podia te dar naquela condição. Eu estava esperando você mudar sua cabeça, você mudar sua mente. Porque tem gente, irmão, que já entregou o coração para Jesus, mas ainda entregou a cabeça para o diabo. Deus tem posse no seu coração, mas Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas que são do alto, porque os pensamentos dão início às suas ações. Não adianta eu dar o coração para Jesus e a mente não, porque Deus quer sincronizar esse 45 centímetros, esse côvado entre o coração e a mente. Quando eles estão sincronizados, você pensa nas coisas do alto. E você pensando nas coisas do alto, as suas ações vão ser a partir das coisas do alto. Aí você vai fazer morrer a sua natureza terrena. Aleluia! E aí, meu Deus, você vai se tornar imparável, meu filho. Imparável. Quando Abacuque toma uma posição, ele diz: eu vou à torre de vigia, eu quero ouvir, para ver o que Deus fala sobre a minha queixa. E Deus disse: agora tá bom, agora escreve uma visão que eu vou te dar. Escreve a visão. E tem uma coisa: a visão ainda está para cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. E se tardar, espera. Por quê? Porque certamente virá e não tardará. O soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. É só uma questão de posicionamento. Quando Abacuque se posiciona, Deus fala com ele. E o capítulo 2 não termina, porque no verso 14 Abacuque diz que toda a terra se encherá do quê? Do conhecimento da glória de Deus. Às vezes a gente diz assim: toda a terra vai se encher da glória. Irmão, a terra já está cheia de glória. Essa foi a visão que Isaías viu. Isaías, quando teve a visão da terra, ele também mudou de posicionamento. Enquanto Isaías estava na terra, ele só dizia: ai de ti, ai de ti, ai de ti pecador, ai de ti bebedor de vinho, ai de ti irado, ai de ti homem mau. Mas no ano que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor. E a visão que ele teve, ele disse: toda a terra está cheia da sua glória. Quando Deus tirou ele da terra e levou ele para o trono, fez ele ver a terra como Deus vê. A nossa ótica tem que ser como Deus vê, porque naquilo que você vê um problema, Deus está vendo um treinamento. Essa é a pedagogia de Deus. Naquilo que você vê uma dificuldade, Deus vê um treinamento. Deus está treinando você para uma medida maior. Amém? Quem já atravessou o mar vermelho, atravessar o Jordão é fichinha, meu amigo. Quem já atravessou o mar vermelho, atravessar o Jordão é fichinha. Se prepare, Deus vai colocar músculos espirituais na sua vida. Você está esperando que alguém resolva o seu problema? Não, vai vir esse rio, vai correr de dentro de você.
Esse rio vai correr de dentro de você. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está com você. Não há nada novo debaixo do céu. Já está com você. Então por que não acontece? Posicionamento. Saia de um lugar de medo, de derrota. Mude a sua mentalidade. Fale com o seu problema. Não, mas eu assumi. Assumiu para quê? Você tem que resolver. Não é assumir, é resolver o problema. Fale com ele. Se ele está tentando matar você, é porque ele tem vida. E se ele tem vida, ele ouve a palavra de Deus. O Senhor te ensinou a falar com a enfermidade. Ele te ensinou a falar com a miséria. Ele te ensinou a falar com a derrota. O Senhor nos ensinou, irmãos. Ele criou tudo pela palavra, mas às vezes a gente sai de uma forma e pega outra forma. Porque a gente quer uma forma. Irmão, todo mundo necessita de um Deus. Ainda que seja criado por você mesmo. Mas você vai precisar de um. Mesmo que seja você que crie o seu próprio Deus. Mas você vai querer seguir. Mesmo um ateu, que dizia, eu não acredito em Deus, graças a Deus. Deus criou tudo pela palavra. Deus disse, haja luz e hageu. E houve. Deus disse, haja luz e houve. Houve luz quando? No primeiro dia. E Deus só fez o sol no quarto dia. E já havia luz no primeiro. E eu pergunto para você, o que ilumina o dia? É o sol ou é a palavra? É o sol ou é a palavra? Se já havia luz no primeiro dia, o sol ele só fez no quarto. E eu te pergunto, o que ilumina o seu dia é o sol ou é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de trazer forma para aquilo que está vazio, para aquilo que está sem forma e vazio. A terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz e houve luz. Às vezes nós estamos sem forma e vazio. A gente fica procurando uma forma para se adequar a ela. Não, fica vazio, fica sem forma. Porque acaba que você procura uma forma e você não entra em forma, você fica deformado. Você tem que ficar vazio. Quando Deus diz assim, João, eu vou te encher. Sabe o que vai acontecer primeiro? Ele vai te esvaziar. A pedagogia de Deus é sempre diferente daquilo que Ele está dizendo. O treinamento é diferente. Amém, irmãos? Amém? Às vezes eu vou na academia com o Charles. O Charles gosta de levantar peso e eu vou lá com ele. Aí eu me atrevo a pagar 6 meses, irmãos. E ele está lá, levanta 60 quilos em cada braço. E eu pego 4. Aí daqui a pouco eu me atrevo, pego 10. Ele diz, pastor, vai devagar. Eu disse, rapaz, se liga, mano. Estou pagando. E estou lá, e paguei. E aí, vamos embora? Não, é cedo. Vamos fazer perna hoje? Perna. Vamos fazer perna. Amanhã nós vamos fazer peito. Depois nós vamos fazer costa. Aí vamos. 4 dias depois, irmão, eu tô que nem o Robocop. Aí eu me lembro que eu já paguei 6 meses. E ele diz, não, mas a dor passa. Eu digo, passa para quem? Mas é verdade, passou 4, 5 dias, passa dor. Passa dor por quê? Porque aquilo é um treinamento, irmão. Você vai mexer músculos que você nunca mexeu na vida. Você quer viver um evangelho básico? É a vida básica que você vai ter. Mas se você quiser viver algo mais profundo, você tem que mexer em músculos que você nunca mexeu no seu espírito. Você tem que acionar ações que você nunca mexeu. Eu duvido se acordar no meio da chuva assim, eu quero ver se acontece mesmo. Levanta a mão e dizer, Deus, em nome de Jesus, essa chuva vai parar. Aí não para.
No outro dia você vai lá de novo. Irmãos, eu já fui em cidades orar que fazia meses, 3 anos que não chovia. Deus nos deu uma palavra: ore que eu vou fazer chover nessa cidade. Choveu de inundar. Só que eu não cheguei na igreja e fiz a campanha da chuva. Porque uma ação não muda uma doutrina. Às vezes, eu estava em Portugal uma vez, alguém pediu oração, disse: pastor, a minha patroa, ela tem câncer. Se eu não ora por ela, eu disse: onde é que ela está? Não, ela não gosta de crente não. O senhor não orava aqui representando eu? Eu digo: ora. Peguei meu lenço do bolso, peguei um óleo que tinha, enchi o lenço de óleo e disse: ó, leva para ela, dá para ela, diz para ela botar em cima da enfermidade. Ela tinha feito uma cirurgia, o médico abriu e fechou, não deu nada. Irmãos, depois ela contou esse testemunho. A moça conseguiu chegar, uma mulher muito rica. Ela quase não tinha acesso na casa, porque casa que tinha governante, tinha governanta, tinha um monte de gente. Ela deu para alguém levar o lenço para a mulher. A mulher, depois contando o testemunho, ela disse que botou em cima daqueles pontos e o quarto ficou todo azul. E eu tenho um mistério com o negócio, com azul, né? E ela rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria. Porque quando Jesus quer fazer, até a Maria vai de carona, irmão. E ela disse que começou a sair coisas de dentro dela, daqueles pontos começaram a sair coisas de dentro dela. Foram na igreja contar testemunho. Só que eu cheguei no Brasil, eu não fiz a campanha do lenço. Por quê? Porque uma manifestação não substitui uma doutrina. Então vai ter dias que Deus vai dizer assim, teve dias que Jesus disse, ele curou a gaguez de um rapaz, cuspindo, passando saliva. Como é que Jesus fez? Abra a boca, ele disse. Passou saliva na boca do cara, e o cara foi curado. Tem alguém gago aqui? Faz isso hoje. Amanhã nós estamos lá no negócio. Faz isso hoje. Um dia eu estou numa igreja, o Senhor falou, dá um soco na barriga desse cara. Eu olhei para o cara, 2 metros de altura, e disse, eu não. Irmão, eu fiz assim, receba. Ele começou a vomitar. E foi curado. Mas eu não fiz a campanha do soco ungido. O problema é que Deus quer usar a gente, sabe? E a gente quer idolatrar as manifestações. Irmãos, sobe no monte, sobe na torre de vigília, fica lá, porque Deus vai te dar visões. Amém? Deus está chamando a igreja para chegar mais perto, para mergulhar mais fundo. Irmãos, a igreja que nós sonhamos viver, ela está aqui, ela existe. O evangelho simples e puro, sem invenção, sem sensacionalismo, sem misticismo, ele existe, irmãos. Você não precisa ser esquisito para ser profeta. Não precisa. Você só precisa ouvir a Deus. Quando Abacuque ouviu a Deus, Deus disse, agora sim, eu vou te dar uma visão. E aquele homem que estava reclamando, quando chega no capítulo 3, ele diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele saiu de um lugar de crítica, entrou no lugar de intercessão, aleluia, e começou a chorar e a orar pela nação, e disse, aviva a tua obra no meio dos anos, faz ela conhecida na terra. Nós queremos declarar em nome do Senhor Jesus, que a igreja brasileira, ela vai andar em vanguarda sim, ela vai andar em vanguarda sim, ela vai fazer coisas extraordinárias sim, aleluia. Solta esse leão que está aí dentro, irmão. Libera esse leão que está aí dentro. Mergulha fundo nas escrituras. Vai buscar o teu Deus. E para de reclamar. Para de reclamar.
Sobre os intercessores há uma responsabilidade maior. Deus não vai repartir o céu com você, coisas espirituais, se você andar no medo, na culpa. Irmãos, quem tem revelação é perseguido. Quem tem revelação tem uma responsabilidade maior. Jesus vai no Getsemane orar e leva 3 com ele: Pedro, Tiago e João, Mateus 26, 40. Os 3 dormiram, irmãos. Quando Jesus chega, depara com os 3 dormindo. Jesus não briga com os 3, ele briga com um só. Ele diz: Pedro, nem uma hora tu pudeste vigiar comigo, Pedro? Tinha 3 dormindo, mas ele se referiu a Pedro. Ele se atentou a Pedro. Ele disse: Pedro, por que você está dormindo? Mas Pedro poderia ter dito: Senhor, Tiago está aqui babando também, o senhor não fala nada. O João está aqui, o senhor não fala nada. Mas eles não tinham tido uma revelação de quem era Jesus. Quando Jesus perguntou: que dizem as pessoas ser o filho do homem? Pedro disse: eu sei, tu és o Cristo. Ah, meu Deus, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E ele disse: tu és Pedro. Porque quando você descobre quem ele é, você descobre quem você é também. Aleluia. Ele disse: eu sei quem tu é o Cristo. Até aí tudo bem, porque ele já esperava o Cristo, o Messias. Mas quando ele disse: tu és filho do Deus vivo, o judeu não acredita que Deus tem filho, irmãos. E se você olhar nas escrituras, você vai saber que Jesus morreu porque se fez filho de Deus em João. A Bíblia fala no Evangelho segundo escreveu João, quando Anás e Caifás foram falar com Pilatos, eles disseram: ele tem que morrer porque ele se fez filho de Deus. Pedro disse: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Ele disse: Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai. O meu Pai. Porque tem revelação, irmão. Tem coisas que ninguém vai te dizer. Você não vai aprender numa sala de aula, você não vai aprender no discipulado. Tem coisas que é Deus que vai vir com tudo, vai abrir você por dentro. Pastor, mas o caminho é estreito. Irmão, quanto mais o caminho é estreito aqui fora, mais você expande por dentro. Então se prepare. Ele disse: tu és o Cristo. E ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e eu te darei uma chave, e o que tu ligares no céu terá sido, o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Vai vendo o progresso disso. Revelação, diga comigo: revelação gera identidade. Diga: gera identidade. Porque ele disse: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus disse: tu és Pedro. Ali Jesus mudou o nome de Simão Barjonas para Pedro. Revelação gera identidade. Identidade gera autoridade. Porque ele disse: eu te darei uma chave. Deus não dá chave para quem não sabe quem é e nem para onde está indo. Irmão, anda na unção do enviado, não do fugitivo. Anda na unção do enviado, porque quem é enviado vai na unção de quem enviou. Aleluia. Revelação gera identidade, identidade gera autoridade. Autoridade gera o que? Serviço. Porque não tem coisa pior que pode acontecer na vida de um homem, é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Porque a gente vai tendo sucesso e acha que Deus está com a gente, e Deus está dizendo: eu não quero isso. Mas Senhor, em teu nome, ele disse: Luiz, não é isso. Porque para Deus não é o que eu faço, é quem eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. Tem muita gente que fazem coisas boas, mas estão se tornando pessoas más. Porque no final das contas, irmãos, o que vai valer é quem nós imitamos.
No final das contas, não é só o que eu fiz, é quem eu imitei. Quem é o fundamento daquilo que eu fiz. Aviva, Senhor, a tua obra, faze conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. E aí, esse texto que nós lemos, aquele homem que começa o livro reclamando, termina o livro dizendo: sabe de uma coisa? No começo do livro ele está dizendo assim: por que eu estou vendo tanta iniquidade? Por que eu só vejo problema? Por que eu só vejo isso? Por que eu só vejo aquilo? Tem umas pessoas lá, daqui do Rio de Janeiro, que estão morando lá na nossa cidade, em Itajaí. E a gente de vez em quando conversa, e o papo sempre é o mesmo. Pô, o Rio é sinistro, pô. Pô, tá maluco. E eu chamei eles um dia, uma vez, e eu os repreendi. Eu disse: irmão, para de falar mal do Rio. Não, mas você não conhece. Eu digo: não preciso conhecer. Para de falar, começa a abençoar. Começa a falar diferente. Começa a estender a mão e falar diferente. Porque se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, por causa de 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Então o que destrói uma cidade, o que destrói uma comunidade, não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Começa a pisar e dizer: é meu. Isso aqui é meu. É meu, isso é meu, isso é meu. Isso é do Senhor. O Senhor Jesus é o Senhor do Rio de Janeiro. Jesus é o Senhor do Brasil. Aleluia, não importa. Jesus é o Senhor do Brasil. É o Senhor do Brasil. E eu sou servo do Senhor do Brasil. Eu sou servo do dono de todas as coisas, do Criador de todas as coisas. Ei, por isso eu sou mais eu. Aleluia, comece a mudar ao seu redor com a sua boca. Ah, mas a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, você é transformado. Mas quando você fala, você transforma tudo ao seu redor. Comece a estender a mão e dizer: esse cara vai ser de Deus. Esse homem é de Deus. Essa mulher vai ser de Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele filho que está preso é ungido. Ele é ungido do Senhor. Ele vai sair de lá e ele vai ser missionário. Comece a declarar. Porque você não é movido pelas circunstâncias. Até porque o evangelho não é para livrar você do sofrimento presente, é para livrar você do sofrimento eterno. A pedagogia de Deus é sofrimento. Então não é mais tempo de cada um ter a sua visão, querido. O cardápio agora é a moda da casa. Amém? O cardápio agora é a moda da casa. Não é mais você que escolhe comer. Eu sonho, irmãos, com um evangelho simples, prático. E o evangelho é tão simples que pessoas têm que deixar ele místico para que ele seja aceito. Você não tem que mistificar o evangelho para as pessoas aceitarem, irmãos. Tem que ser tão simples que a pessoa vai dizer: é só isso. É. Tem gente que para na minha frente: ora por mim, eu quero ser curado. Eu pego na mão e digo: fique curado, em nome de Jesus. E saio. A pessoa: já deu, pastor? Já. Jesus passava tempo, era com Deus, não era com o diabo. O diabo ele não deixava nem falar. Jesus passava tempo, era com Jesus, com Deus. Jesus ficava tempo com Deus. Orava de madrugada, trabalhava o dia inteiro. E alguém perguntou: ele não dormia não? Dormia na tempestade. Quem passa tempo com Deus aprendeu a dormir na tempestade. Quem passa tempo com Deus, irmãos, aprendeu a dormir na tempestade. Jesus não ficava: como é teu nome? Da onde você veio? Do inferno, irmão. O diabo veio do inferno.
diabo não falava onde Jesus estava. Nós precisamos nos posicionar como igreja, irmãos. O evangelho não tem que ser místico para ser aceito. O evangelho precisa que os crentes se movimentem em posicionarem diante do Senhor os seus corações e as suas mentes para ouvir o evangelho. Deus não pode usar uma pessoa sem o Espírito Santo. Ele pode até usar, mas você não serve para Deus sem o Espírito Santo. Você não serve para Deus sem o Espírito Santo. Deus não deixou nem os discípulos saírem sem o Espírito Santo. Então eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais eu escuto que o mundo maligno está debaixo da ação do maligno, quanto mais eu percebo o aumento da iniquidade, quanto mais eu ouço é boa, eu ouço tenha paciência comigo, tá? Estou chapado aqui. Tenha paciência, é água, viu, gente? Tenha paciência comigo. Quanto mais eu ouço sobre promulgação de leis injustas, quanto mais eu ouço as derrotas, o caminho que esse mundo está pegando, mais o fogo consumidor de Jesus me incendeia, irmãos. Mas eu penso, Deus conta comigo para interceder. Que as pessoas podem se livrar do meu amor, elas podem negar o meu amor, podem negar as minhas imposições de mãos, podem negar até a palavra que eu prego, mas nunca se livrarão da minha intercessão. Nunca se livrarão da minha intercessão. O Senhor te chamou para se posicionar, querido. A obra de avivamento, ela não é a obra de um dia. A obra de avivamento é uma obra que leva tempo. Então não se preocupe de procurar uma forma de viver. Eu não estou procurando uma forma de viver para me adequar à forma deste mundo. Nós temos que viver de uma forma que o mundo a qual nós pertencemos venha e se manifeste nesse mundo caído. Que as pessoas tenham certeza de em quem você serve, em quem você acredita, e quem você segue, quem você imita. As pessoas têm que olhar para você e dizer: cara, esse empresário é diferente, ele faz negócios diferentes. Esse atleta é diferente. Todo mundo quando faz gol sai gritando palavrão, ele não. Ele pensa diferente. Esse artista é diferente. Deus quer colocar graça na sua vida e nos seus movimentos, para que a gente o represente, para que quem olhe para a gente pense: cara, esse cara segue a Jesus. Esse homem, essa mulher serve a Jesus. Nós somos imitadores de Cristo, irmãos. Nós somos chamados para fazer a diferença numa geração caída. O mundo não vai mudar, irmãos. O mundo não vai mudar. Mas os amigos de Jesus vão ficar maiores e melhores. A igreja vai crescer. Jesus não precisa de quem não tem o Espírito Santo. Avivamento para mim é a soberania de Deus sendo estabelecida e a responsabilidade dos homens sendo manifestada. Isso é um avivamento. Não é animação. Porque amanhã é segunda-feira, o seu relógio vai despertar cedo para você ir para o trabalho. E você tem que estar tão avivado e tão direcionado como você está aqui hoje. Tão atento, atraindo uma cultura do céu, atraindo uma vida do céu. O avivamento é um contra-ataque de Deus, irmãos. Por isso ele precisa estar alinhado com o céu. Até porque nós estamos construindo uma rede, não é uma teia de aranha. Uma rede se constrói em grupo, se conserta em grupo. Eu moro numa cidade, Itajaí, é o maior porto pesqueiro do Brasil. É a cidade que exporta peixe para o Brasil inteiro.
E eu moro bem de frente na saída da barra, entre o rio e o mar. E ali, se acordar bem cedo, você vê os barcos saindo para pescar, barcos chegando, navios chegando. E você vai perceber que cada barco tem uma forma de pescar. Um pesca de linha, outro pesca de rede, um pesca de arrastão, mas todos pescam no mesmo lugar, naquele mar imenso. E nós estamos construindo uma rede, não é uma teia de aranha. Se você for olhar para o livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 40, se eu não me engano, acho que é Marcos 1, 14 a 20. Os 4 primeiros discípulos que Jesus chama, 2 irmãos de cada casa. Ele chama Tiago, ou melhor, Pedro e João. Pedro e André, Tiago e João. E a Bíblia diz que os 2 primeiros que eles chamam, que é Pedro e André, eles lançavam as redes porque eles eram pescadores. Indo um pouco mais adiante, ele encontra Tiago e João, filhos de Zebedeu, com seu pai no barco, que eles estavam consertando a rede. Então você vai perceber que os 4 primeiros discípulos que Jesus chama, 2 lançavam a rede e 2 consertavam a rede. Qual é a diferença de quem lança e de quem conserta? É porque quem lança, o pai não precisa estar junto. Mas quem conserta a rede, Zebedeu estava no barco, ajudando, ensinando a dar os pontos. E a Bíblia diz que Jesus passou e disse: segue-me. Então sempre, se nós vamos trabalhar no conserto da rede, e eu acredito que nós estamos num tempo de transição, você vai ver muitas coisas transicionarem nesses dias. E eu falo profeticamente, nós vamos ver muitas coisas transicionarem nesses dias. Nós estamos tabernaculando com Cristo. Então, por favor, não constrói hortinha atrás de casa, porque você vai transicionar. Quando a nuvem move, você tem que desmontar a cabana e ir atrás da nuvem. E o maná é que segue a nuvem, não é a nuvem que segue o maná. Então para de olhar para o chão procurando o maná e segue a nuvem, porque onde a nuvem parar, o maná vai estar ali. Nós estamos transicionando de uma medida para outra medida. A igreja do Senhor Jesus está transicionando, irmãos, para um lugar maior em Deus. E eu não estou falando isso como um chavão de pregador. Deus sabe o que eu estou falando pelo Espírito. Nós estamos transicionando. Você vai ver muitas coisas que pareciam ser e não são, e muitas coisas que você não dava valor, que você vai dizer: uau, vou prestar mais atenção nisso. Se prepare, nós estamos vivendo um tempo de transição. Deus está movendo e abalando os céus e terra para que o inabalável permaneça. Deus está mexendo em todos nós. Eu me sinto mexido por Deus. Eu me sinto transicionando por Deus. Deus é como se Ele botasse a mão dentro da gente, como uma batuta de um maestro, está dando a sintonia da música. Nós vamos transicionar para lugares altos. Se prepare, porque os próximos dias são difíceis. E os dias difíceis vão requerer dos cristãos algo muito mais profundo. Eu termino aqui, abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo. É depois de 1 Timóteo. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes à paz, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Dá a impressão que eles estão fazendo isso por zelo, mas não é zelo. Não é zelo. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado,
conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, daí ele dá dois exemplos aqui de duas pessoas, Janes e Jambres, resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avantes, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Aí no verso 10 ele diz assim, tu porém, essa é para ti, cristão. Ele está dizendo assim, sabe como é que vai ser os homens no fim? Vai ser assim, tu porém, tu vai andar na contramão disso tudo. Tu vai andar na contramão. Alguém me disse esse dia, pastor, é uma luta, porque eu cruzo com o diabo direto. Eu disse, você está cruzando com o diabo? Então tá bom, porque significa que ele está indo para o outro lado. Pior se ele fosse junto com você. Está cruzando? Está ótimo, meu amigo. Você vai cruzar com ele todo dia, e tomara que você cruze todo dia, significa que você está indo ao caminho contrário. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, a quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, e de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, a profecia do pastor Silas Malafaia aqui, para mim. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. De novo, tu porém permanece firme naquilo que aprendeste e fosse inteirado. O nosso trabalho como igreja é preparar um tipo de gente para suportar os dias difíceis. E essas pessoas, irmãos, elas são formadas com o Evangelho. Elas não são formadas com autoajuda, é com a ajuda do alto. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Porque isso vai acontecer. Se quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Os mares não te submergirão, porque eu sou contigo para te guardar. O Senhor não está dizendo, talvez você passe, talvez você não passe. Ele está dizendo, você vai passar. Então se prepare, porque você vai passar. Mas o Senhor é contigo para te guardar. E aí você vai provar aquilo que nós chamamos de avivamento. E você vai ter uma mente brilhante. Mentes que têm propósitos, não desejos. Eu quero orar com você. Eu não sei quanto a você, eu estou com, como a gente diz lá no sul, estou com muita alegria na minha felicidade. Eu estou entusiasmado para os próximos dias, irmãos. Eu estou entusiasmado. Eu quero tirar todo o enfeite para que apareça a beleza de Jesus. Eu quero mais, menos do mais. Eu quero o evangelho simples, o evangelho do beabá, aquelas coisas simples que não tem ajuda da carne, que não tem ajuda do místico. Não precisa ser místico. Eu quero orar por você. Fique de pé comigo, por favor. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Você acredita que uma obra de avivamento, ela é o dia a dia, o cotidiano do dia a dia? Você acredita nisso? A obra de avivamento não é obra de um dia. Um dia Jesus cruzou uma mulher no poço, e ela perguntou para Jesus assim, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele bebeu, seus filhos beberam, seus rebanhos beberam, e nós estamos bebendo ainda? Muitos anos, centenas de anos depois,
Samaria ainda bebia daquele poço que Jacó construiu e cavou, e chamava Jacó de pai. Um poço que ele bebeu, seus filhos beberam, seus rebanhos beberam, e gerações posteriores beberam. Quantas gerações vão beber do que você está fazendo agora? É isso que importa. Quantas gerações vão beber do que você está construindo agora? Eu prestei atenção no que o pastor Silas estava falando aqui. Ele estava falando de um homem que já partiu, e também falou de um homem que está chegando agora para o ministério, que certamente daqui a pouco vai pastorear uma igreja. Está no meio de duas gerações, contando a história de quem ele serviu. Na realidade, esse é o nosso trabalho, irmãos. Eu já falei de manhã e vou falar de novo. Eu me sinto a geração de Isaac, que junta Abraão e Jacó. É a geração do sacrifício, é a geração que se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que as conexões não fiquem pelo caminho. Recebemos e por isso estamos passando. Recebemos e por isso fomos passando. Temos referências e por isso estamos sendo referência. E eu prestei atenção enquanto o pastor Silas falava, porque eu acredito nisso. Como nós vamos ter o que imitar se os homens pensarem somente na sua geração? Como nós vamos imitar alguém que só pensa no seu umbigo? Não, irmãos. Nós precisamos respeitar o que passou. Tem gente que diz, esse dia eu fui num lugar, a pessoa dizia assim, pastor Silas: Deus vai soprar a cinza do altar e vai tirar a cinza, e porque Deus vai fazer algo novo. Irmãos, depois de você ler Levíticos capítulo 6, quando a Bíblia diz que o sacerdote tirava a cinza com muita reverência e botava ela num lugar limpo, botava uma lenha nova. Tem gente que é lenha nova agora, mas amanhã de manhã você vai ser cinza também, querido. Às vezes eu olho no espelho assim, estou me trocando, eu digo: Deus, eu já fui lenha nova. Então não é porque, sabe, estou com a força toda, eu sou lenha nova, esquece a cinza, sopra a cinza, desonra o que passou. Não, irmãos, não tire os marcos antigos que seus pais construíram. Eu sou do tempo, irmão, que o pai chegava bêbado em casa, a gente dava benção, pai. O pai chegava bêbado e a gente pegava na mão dele e dizia: bênção, pai. Sabe por quê? Eu termino aqui. Porque quando o homem queria se humilhar, ele não jogava lenha na cabeça. O que ele jogava na cabeça? Quando você quiser se humilhar, procura alguém maior do que você, mais velho que você, e diga assim: me ajude aqui. Glorifica o nome de Jesus. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Não quebra princípio. Todo princípio que nós quebramos vai quebrar a gente depois. Eu quero orar por você. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, levanta a mão dele para cima. Isso. Igreja é isso, irmãos. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Velhos tendo sonhos, jovens tendo visões. Pai, nós oramos para que a geração não desconecte, que haja uma conexão, sim, Senhor, global. Que haja uma conexão sobrenatural. Que essa conferência seja marcada pelas conexões que nunca se acabem, Senhor. Que nunca se acabem em nosso meio. Sim, Senhor, um ancião para nos ensinar, um jovem para nos desafiar. Que nunca acabem no nosso meio, Senhor, pessoas mais velhas para nos corrigir e jovens para poder ser enviados. Nós abençoamos, Senhor, essa geração. A geração, Senhor Deus, que vem depois, nós declaramos que ela vai ser muito maior e muito melhor do que nós, Senhor. Nós andamos
nossos filhos vão correr e nossos netos vão voar. Nós declaramos isso, Deus, diante da tua glória. Nós andamos, nossos filhos vão correr e nossos netos vão voar. Nós declaramos, Senhor, que as conexões nunca vão ser desfeitas, porque aquilo que o Senhor uniu não pode separar o homem. Aquilo que o Senhor guardou, ninguém pode separar. Aquilo que a tua palavra construiu, ninguém pode separar. Amém, igreja? Dá o maior brado que você já deu na sua vida. Solta esse leão que está aí dentro. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Construa algo que as próximas gerações bebam e desfrutem daquilo que você está fazendo agora. Pode não estar parecendo, agora pode não fazer muito sentido, mas vai ficar para as próximas gerações. O meu avô, o seu Hermínio Roque dos Santos, já está na eternidade. Ele partiu aos 87 anos. 23 dias antes a minha avó partiu aos 85. Eu não herdei muita coisa dele. Ele tinha uma casa que vendeu, os meus tios repartiram. Eu pedi três coisas dele. O chapéuzinho dele está lá no meu escritório. A Bíblia dele está lá no meu gabinete. E eu pedi a aliança dele e da minha avó. Ele me deu no leito de morte, de 60 anos de casamento. 60 e alguma coisa. E está lá. Ele não deixou muita coisa, mas ele deixou uma palavra. Ele deixou uma palavra. Eu vendia drogas na frente da casa do meu avô. Quantas noites eu batia na porta, ele abria e dizia: "Oh, meu filho, que vida miserável essa sua. Jesus tem uma obra linda na sua vida." E eu dormia lá na casa de vô, na casa do meu avô. Só que de manhã tinha culto. A escola dominical, o devocional era feito na mesa. E ele ia lá e dizia assim: "Luiz, vem participar do culto com a gente." Eu disse: "Não, vou, tô legal. Eu disse: "Não, vem cá." E quantas vezes eu vi só ele e a minha avó chorando, eu pensava: Deus não vem num culto desse. E não só vinha como ouvia. E ele dizia assim: "Eu não vou sair da terra, Deus, sem ver membros da minha família pregando a tua palavra. Eu estou aqui porque eu fui profetizado. Então anda na terra de boca aberta, meu filho." Amém. Deus te abençoe, pastor.